Olá pessoal, nessa gravação eu vou discutir com vocês processos para gestão de projetos. É muito importante então, tendo em vista que nós vamos discutir processos, entendemos o conceito do que vem a ser um processo. Basicamente, um processo de maneira mais formal, é um conjunto de ações e atividades interrelacionadas executado para criar um produto, serviço ou produto pré-especificado. É uma tradução literal da definição de processo presente dentro do guia PMBOK. Uma vez definido o processo, nós devemos lembrar que os processos possuem algumas características que permitem que nós consigamos caracterizá-los. Dentre elas, podemos destacar que todo processo é executado pela equipe do projeto. E lembrando também que cada processo é caracterizado por entradas, ferramentas e técnicas, além de suas saídas. Eu vou bater bastante nessa tecla porque, se vocês conseguirem entender que o processo é caracterizado por entradas, ferramentas e técnicas e saídas, vai ser muito mais fácil entender o guia PMBOK, pois todo o processo que nós vamos descrever a partir de agora, dos 46 ou 47 processos que nós vamos descrever a partir de agora, nós vamos descrever de acordo com esse mesmo molde. Nós vamos descrever qual que é o processo, qual que são as entradas para esse processo, quais são as ferramentas e técnicas utilizadas para a realização do processo e quais são as saídas produzidas pelo mesmo. Uma outra característica é que os processos interagem entre si de forma complexa e também podem ser sobrepostos, além de também serem iterativos, conforme nós já discutimos em diversas outras ocasiões. O guia PMBOK classifica os processos dentro de 5 categorias conhecidas como grupos de processos para gestão de projetos. Se vocês voltarem naquela figura que eu passei para vocês, onde tem sintetizado todas as 10 áreas de conhecimento para gestão de projetos, vocês vão ver que além das 10 áreas de conhecimento para gestão de projetos, tem também nas colunas os grupos de processo, os 5 grupos de processo pertinentes à área de gestão de projetos. Esses grupos de processo, nós vamos falar muito desses grupos de processo, pois nós vamos estudar cada processo individual dentro desses grupos, são conhecidos como iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. O grupo de processo iniciação, ele engloba aqueles processos que são executados para definir um novo projeto ou uma nova fase, já de um projeto existente, obtendo autorização para iniciar o projeto ou a fase. Já o grupo de processo planejamento engloba os processos necessários para estabelecer o escopo do projeto, refinar os objetivos e definir as ações necessárias para atingir os objetivos do projeto. Já o grupo de processo execução é constituído daqueles processos que são executados para completar o trabalho definido no plano de gestão de projetos, o Project Management Plan, que é um dos principais artefatos produzidos na área de gestão de projetos no que tange ao planejamento do seu projeto. E nós vamos ver que esse Project Management Plan, ou plano de gestão de projetos, ele é subdividido em uma série de planos subsidiários que o complementam para uma definição completa do planejamento do seu projeto. Então, o grupo de processo de execução, ele é constituído dos processos executados para completar o trabalho definido no plano de gestão de projetos para satisfazer as especificações do meu projeto. Já o grupo monitoramento e controle é constituído dos processos necessários para rastrear, acompanhar, revisar e controlar o progresso e a performance do nosso projeto. Esse grupo de processo, monitoramento e controle, também visa identificar as áreas nas quais as alterações do plano são necessárias e iniciar essas alterações correspondentes. E o quinto grupo de processo para gestão de projetos previsto no PMBOK é o grupo de processo encerramento. Nesse grupo de processo, os processos são executados para finalizar todas as atividades em todos os grupos de processos para formalmente finalizar o projeto ou a fase. Embora tenhamos vários grupos de processos e vários processos que são enquadrados dentro desses grupos de processo ou que são classificados pelas suas áreas de conhecimento, nós devemos ter em mente que os gerentes de projeto, em colaboração com a equipe do projeto,
devem determinar quais são os processos que realmente são apropriados e o grau de rigor necessário para cada um desses no momento que você for aplicar no projeto. A ideia é que nem todos os projetos necessitarão dos 47 processos definidos no PMBOK. O gerente de projetos, junto com a sua equipe, vai determinar qual desses processos realmente são indispensáveis para o projeto que está sendo executado em questão. Então, o guia PMBOK descreve a natureza dos processos de gestão de projetos em termos de integração entre os processos, suas interações e seus objetivos. Dessa forma, embora os processos presentes no PMBOK sejam apresentados de forma isolada, eles na verdade se sobrepõem e interagem de forma muitas vezes complexas. Portanto, não existe uma única forma de gerenciar um projeto. Os grupos de processos e os seus processos servem como diretrizes para a aplicação adequada do conhecimento e habilidades do projeto. O PMBOK não substitui o conhecimento, um bom gerente de projetos e o conhecimento que ele tem acerca do projeto que ele irá conduzir. E lembrando mais uma vez que a aplicação desses processos que nós vamos estudar, esses processos individuais, que são categorizados dentro dos grupos de processo ou dentro das áreas de conhecimentos, é feita de forma iterativa e muitos processos são repetidos ao longo do projeto. Para nós que somos da área de engenharia de software, fica mais fácil entendermos isso, pois nós sabemos muito que a maioria dos métodos que nós usamos para desenvolvimento de software usa uma abordagem iterativa incremental, onde atividades do processo de desenvolvimento de software são repetidas ao longo dessas iterações. Eu trouxe aqui uma figura que talvez possa tornar mais claro ainda essa questão das interações existentes entre os processos. Mais especificamente as interações presentes entre os grupos de processos. Então, essa figura fornece os processos do grupo de processos. Essa figura indica que o grupo de processo monitoramento e controle, ele acontece em background junto com os outros processos, o que eu acredito que seja fácil de entender, pois se o nome do processo é monitorar e controlar, ele vai acontecer paralelamente com todos os outros grupos de processos dentro do seu projeto. Então, basicamente, a ideia é que nós entramos numa fase ou iniciamos um projeto, lembrando que uma das diferenças é que esses grupos de processos, eles são repetidos dentro de cada fase ou dentro do processo como um todo. Então, o processo, para tornar mais claro ainda, o grupo de processo iniciação, ele é constituído de vários processos. Esses processos do grupo de processo de iniciação podem ser aplicados no início de uma fase ou no início do projeto. O mesmo acontece, por exemplo, para os grupos de processo de planejamento. O grupo de processo de planejamento é constituído de N processos. Esses processos podem ser executados no início de cada fase do projeto ou no início do projeto. Ou, em outras palavras, os grupos de processo, eles podem, na verdade, são executados ou quando inicia uma fase, ou quando termina uma fase, ou quando inicia ou termina o projeto. É muito importante ter isso em mente. E é bom ter em mente também que o grupo de processo, monitoramento e controle, ele é um grupo de processo em background que acontece paralelamente com todos os outros grupos de processo. Também é importante notar que os grupos de processo são ligados pelas saídas produzidas pelos processos que são constituintes desses grupos. E que normalmente, conforme já disse em gravações passadas, a saída de um processo se torna entrada para outro processo. E essa saída pode ser uma entrega, que é chamado deliverable, pode ser um subprojeto ou até mesmo uma fase do projeto. Eu trouxe aqui mais uma figura presente no PMBOK que ilustra bem essa característica das interações entre os processos e, consequentemente, entre os grupos de processos, mostrando os níveis de sobreposição em vários pontos do tempo do seu projeto. Lembrando que se o projeto for dividido em fases, os grupos de processo interagem dentro de cada fase. Então, se vocês olharem na figura, aqui tem o início do projeto, o fim do projeto, e observe que eu tenho várias linhas, cada linha para um grupo de processo particular. Grupo de processo de iniciação, grupo de processo de planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Observe que eles interagem e se sobrepõem de maneira muito complexa ao longo do tempo do seu projeto. Ou seja, apesar de nesse treinamento estudarmos os processos de forma isolada, nós temos sempre em mente que tanto os processos como os grupos de processos, eles
interagem de forma complexa. A forma que o PMBOK mostra as interações entre o grupo de processo, uma das formas que é ilustrado, é através do que é conhecido como diagrama de fluxo de processo. Eu acredito que a resolução dessa imagem não esteja ficando bem nítido para vocês. Tentei fazer o máximo, mas infelizmente eu não consegui. É um print screen do próprio livro, do PMBOK, já veio com essa resolução, diremos assim, mas eu vou tentar mais ou menos explicar para vocês o que está acontecendo, porque é bem simples. Lembrando que nós temos 5 grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, encerramento e monitoramento e controle, que funciona como background, pois nós monitoramos todo o projeto. Lembrando que cada grupo de processo vai se basear em algumas entradas e produzir algumas saídas, utilizando para isso ferramentas e técnicas. Vai ser difícil para vocês lerem, mas eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia. Para o grupo de processo iniciação, nós precisamos como entrada do enunciado do trabalho a ser feito, do business case e de determinados acordos. No final do grupo de processo iniciação, nós vamos ter emitido o que a gente chama de Project Charter. Eu vou discutir bastante o Project Charter com vocês, porque é um dos primeiros processos existentes dentro do grupo de processo iniciação, cujo objetivo é dar autoridade para o gerente de projetos acerca do projeto que vai ser iniciado. Nós temos também o grupo de planejamento. Então, o Project Charter é uma entrada para o grupo de processo planejamento. O grupo de processo planejamento, por sua vez, de forma resumida, ele tem várias entradas, entre elas os assets organizacionais, os ativos organizacionais, os fatores ambientais da empresa. Ou seja, nós tivemos uma gravação só discutindo sobre esses ativos organizacionais e os fatores ambientais. Por que nós discutimos aquilo? Porque eu já sabia de antemão que eles seriam entradas praticamente todos os processos que nós vamos estudar dentro desse treinamento. E assim o fluxo segue. Nessa sequência de cada grupo de processos vai ser constituído de um conjunto de processos, e cada um desses processos individuais vai ter um conjunto de entradas, um conjunto de ferramentas e técnicas para o seu desenvolvimento, e vão produzir um conjunto de saídas, e assim sucessivamente. Eu vou frisar aqui algo muito, mas muito importante, e que leva a muita confusão, e eu acredito que a partir dessa gravação, essa confusão será sanada, e vocês vão realmente entender como que é o funcionamento dos grupos de processo presentes no PMBOK. Lembre-se sempre, os grupos de processo não são fases do ciclo de vida do projeto. Muitas pessoas confundem com isso. Por que não são? Pois todos podem ocorrer na mesma fase. Lembrando aquela discussão, o grupo de processo ele pode ser do início de uma fase ou num projeto como um todo. Então, os grupos de processo não fazem parte do ciclo de vida. Não confunda ciclo de vida com grupo de processo. Tendo em vista que eles ocorrem todos na mesma fase, eles podem repetir a cada fase dentro do seu projeto e, por isso, não devem ser confundidos. Uma forma de pensar é, um projeto pode ser constituído de N grupos de processos repetidos. Vamos pensar dessa forma. Portanto, o grupo de processo não forma o ciclo de vida, tendo em vista que o ciclo de vida não existe a repetição dos grupos de processos presentes. E o ciclo de vida é dividido em fases, e não em grupos de processo. Agora, eu acho que seria interessante se nós discutirmos um pouco mais detalhes, cada um dos grupos de processo, pois definindo esses grupos de processo, os 5 com mais detalhes, eu acho que vai ficar mais fácil nós balizarmos a nossa discussão mais para frente. Vamos começar então pelo grupo de processo de iniciação. Então, só lembrando aqui que é dentro desse grupo de processo de iniciação, dentro das atividades que são desenvolvidas pelos processos pertencentes a esse grupo, nós vamos encontrar coisas do tipo: o escopo inicial vai ser definido e os recursos financeiros para o projeto vão ser disponibilizados. É dentro desse grupo de processos que nós vamos ter processos para identificar, por exemplo, os stakeholders. É dentro do grupo de processo de iniciação que um gerente de projetos vai ser escolhido, que um Project Charter vai ser confeccionado e aprovado. E o principal objetivo desse grupo de processo é alinhar as expectativas dos stakeholders com os objetivos do projeto. E lembrando também que esses processos ajudam a estabelecer o que a gente chama de visão do projeto, que é o que precisa ser realizado.
Eu também acho que vale a pena frisar, embora a figura ilustre bem isso aí, que embora a equipe do projeto possa ajudar na confecção do Project Charter, que é o documento que dá autoridade para o gerente de projetos, a avaliação e aprovação e financiamento do business case são feitas fora dos limites do projeto. Então, acho que a figura ilustra bem isso aqui, né? Eu tenho 5 grupos de processo, conforme nós já vimos. Aqui eu tenho os limites do meu projeto. Para os grupos de processo, eu preciso de uma entrada. Essa entrada normalmente é aprovada pelos meus patrocinadores. E no final dos grupos de processo, que vão encerrar uma fase ou vão encerrar um projeto, nós vamos ter as nossas entregas, são os nossos deliverables, que serão entregues para os usuários, e teremos também os nossos ativos, as nossas lições aprendidas, os valores adquiridos, que poderão ser armazenados na nossa base de conhecimento, por exemplo, dentro do Project Management Office dentro da organização. Então, é importante lembrar isso, né? Existem os limites do projeto. Normalmente, quando nós entramos no grupo de processo de iniciação, nós já temos definido, talvez, um business case para o nosso projeto, que foi feito antes disso. Uma vez entendido o funcionamento do grupo de processo iniciação, eu gostaria de discutir um pouco com vocês o grupo de processo planejamento. Pois, se eu não me engano, é esse o grupo de processo que possui maior quantidade de processos descritos no PMBOK. Os processos desse grupo, o de planejamento, desenvolve o plano de gestão de projetos, o Project Management Plan, e os documentos de projetos que serão usados no decorrer do projeto. Mudanças significativas ocorridas no decorrer do ciclo de vida do projeto podem disparar, sim, a necessidade de se revisitar um ou mais dos processos de planejamento e, possivelmente, alguns dos processos de iniciação. O plano de gestão de projetos é detalhado frequentemente. É muito importante lembrar disso, pois nós temos o conceito de elaboração progressiva que eu já apresentei para vocês em gravações passadas. Resumindo, planejamento e documentação, não só em métodos ágeis, mas qualquer processo que esteja caracterizado pelo PMBOK, são atividades iterativas e contínuas. Já o grupo de processo execução, que é o que nós estamos vendo também aqui na figura, ele é constituído de processos executados para se completar o trabalho definido no plano de gestão de projetos, que é uma das saídas dos grupos de processo planejamento que eu acabei de discutir. Os resultados durante a execução do projeto podem requerer atualizações no planejamento. Então, eu tenho um planejamento previsto, começo a executar, algumas alterações vão ocorrer a partir do momento que eu estou na execução, que vão fazer que talvez eu tenha que fazer uma alteração no meu planejamento. Por exemplo, mudanças na duração das atividades, mudança na produtividade da minha equipe, na disponibilidade dos recursos, surgimento de riscos não previstos e assim sucessivamente. Diversas coisas podem acontecer em tempo de enactment, em tempo de execução do seu processo, fazendo com que o seu planejamento tenha que ser alterado. Lembrando, ainda mais se você gostar de métodos ágeis, nós incorporamos as mudanças. É melhor você ter um planejamento flexível do que você injetar um planejamento que não vai ser construído na realidade. Também é importante notar que grande parte do orçamento do projeto vai estar alocada dentro do grupo de processo execução. Ou seja, nós vamos gastar muito dinheiro na iniciação, no planejamento, mas vamos gastar muito mesmo dinheiro durante a execução do projeto. Eu acredito que faça bastante sentido para todos vocês, pois é durante a execução que realmente nós vamos ter que pagar as pessoas para desenvolver as tarefas, produzir as entregas e assim sucessivamente. Já o grupo de processo monitoramento e controle, conforme nós discutimos, que é um grupo de processo conhecido como grupo de processo em background, pois teoricamente, ele rastreia todos os outros grupos de processo. Esse grupo de processo é constituído de processos para acompanhar, revisar e também orquestrar o progresso e a performance do projeto. Também tem como objetivo o grupo de processo monitoramento e controle de identificar as áreas nas quais as mudanças nos planos são necessárias e iniciar as respectivas alterações. Existem algumas outras questões também que são envolvidas neste grupo de processo particular, o monitoramento e controle. Por exemplo, a questão de controlar alterações e recomendar ações preventivas ou corretivas, antecipando possíveis problemas. Também uma questão do grupo de processo monitoramento e controle, monitorar as atividades do projeto, contrastando com o plano de gestão de projetos que foi criado como saída do grupo de processo planejamento. Resumindo, o grupo de processo monitoramento e controle, como o próprio nome já diz,
monitore e controle o trabalho desenvolvido em todo o projeto. Já o grupo de processo encerramento, que também é exibido aqui na figura, que pode encerrar uma fase ou encerrar o projeto, ele é constituído de processos executados para concluir de maneira formal o projeto ou uma fase. No encerramento de um projeto ou uma fase, diversas coisas podem acontecer, como, por exemplo, obter a aceitação do cliente ou do patrocinador para formalmente encerrar o projeto ou a fase. Pode ser conduzida uma revisão pós-projeto ou pós-fase. Podemos documentar os impactos de customização em qualquer processo utilizado no projeto ou na fase. É no encerramento que nós podemos documentar as lições aprendidas e vamos atualizar os arquivos organizacionais do processo. É aqui também, dentro do grupo de processo e encerramento, que nós vamos arquivar os documentos do projeto dentro de sistemas de informação de gestão de projetos, para ser usados como dados históricos em projetos futuros. É aqui no grupo de processo e encerramento que nós vamos encerrar as atividades de aquisição, caso ainda tenhamos alguma em aberto. E também é aqui que nós vamos avaliar os membros da equipe e liberar os recursos do projeto. Bom, até agora eu falei bastante para vocês sobre grupos de processo, que inclui processos individuais categorizados em 5 grupos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Outra forma que nós temos de categorizar os 47 processos previstos pelo PMBOK é através do que nós chamamos áreas de conhecimento. É uma outra forma que nós temos de categorizar esses processos. Então, o PMBOK descreve 47 processos individuais. Esses 47 processos, que são chamados de processos para gestão de projetos, são agrupados em 10 áreas de conhecimento. Ou, se você preferir, em 5 grupos de processo. Ou, em outras palavras, você pode pegar cada processo individual. Para cada processo individual dos 47, você pode responder a qual área de conhecimento ele pertence e a qual grupo de processo ele pertence. Dessa forma, fica mais fácil entendermos o guia PMBOK se você se localizar por grupo de processo e por áreas de conhecimento. Uma área de conhecimento nada mais representa do que um conjunto completo de conceitos, termos e atividades que constituem um campo profissional ou área de especialização. É importante entender que a área de conhecimento vai fornecer para a gente uma descrição detalhada das entradas, das saídas, juntamente com a explicação das ferramentas e técnicas utilizadas com maior frequência para produzir alguma dessas saídas. Então são 10 áreas de conhecimento. Na versão anterior do PMBOK nós tínhamos 9. Na última versão do PMBOK, que é essa que eu estou discutindo com você, a 5ª edição, são 10 áreas de conhecimento, sendo que a nova área de conhecimento incluída nessa nova edição é a área chamada de Stakeholders, que, como o próprio nome já deve dizer para vocês, vai englobar uma série de processos individuais que vão tratar questões relacionadas aos interesses do projeto, aos interessados do projeto. Imagina, por exemplo, que você tem a área de comunicação. O que essa área vai fazer? Ela vai incorporar uma série de processos para ajudar o gerente de projetos na área de comunicação dentro do seu projeto, e assim sucessivamente. Então nós temos 10 áreas de conhecimento, e essas 10 áreas de conhecimento formam talvez o corpo de conhecimento da área de gestão de projetos, descrito no PMBOK. Então eu vou até voltar numa figura que eu já trouxe para vocês, porque ela é o resumo de tudo que nós vimos até agora. Então, em uma aula, até como eu brinquei e falei assim: tirem o print screen dessa figura, anexem ela, preguem ela num quadro, numa parede e olhem sempre, pois ela é o resumo de todo o PMBOK. Se você entender essa figura e como é o seu funcionamento, você já está meio caminho andado para o entendimento do PMBOK. Então, observe que a figura mostra exatamente isso, né? Nas colunas aqui, eu tenho meus 5 grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. E aqui nas linhas eu tenho as minhas áreas de conhecimento, Knowledge Areas. Gestão da integração do projeto, gestão do escopo, gestão de tempo, gestão de custo, gestão de qualidade, gestão de recursos humanos, gestão de comunicação, gestão de riscos, gestão de aquisições e gestão de stakeholders, que está em verde aqui, que é a área que foi justamente incorporada nessa última edição do PMBOK. Então, para vocês resumirem, lembrando, se você pegar um processo em particular, por exemplo, controlar o cronograma, Control Schedule, se você pegar esse processo individual, você consegue responder que esse processo individual ele faz parte da área de conhecimento
gestão de tempo e está dentro do grupo de processo, monitoramento e controle. Se você pegar, por exemplo, o processo desenvolver o plano de gestão de projeto, Project Management Plan, ele faz parte do grupo de processo planejamento da área integração do projeto. Ou, em outras palavras, acho que ficou bem claro para vocês, é muito importante essa figura. Ela é o resumo basicamente do todo PMBOK. Para finalizarmos essa discussão e essa gravação, eu apenas gostaria de deixar para vocês alguns ingredientes para um projeto de sucesso, pois são questões muito importantes que às vezes as pessoas deixam de lado. Lembrando então que a equipe do projeto deve usar processos presentes nos grupos de processo PMBOK de forma adequada. Lembrando, o fato de nós termos 47 processos categorizados em 5 grupos não quer dizer que nós vamos usar todos. O gerente de projetos e a equipe vai ter que fazer uma escolha sábia daqueles processos que são pertinentes para o problema em questão. Lembrando também que a equipe deve adaptar as especificações e os planos para atender os requisitos do projeto através de uma abordagem bem definida. Ou seja, mudanças são bem-vindas, requisitos vão mudar, e nós temos que ter uma estratégia de aceitar essas alterações e de fazer um esquema de poder atualizar todos os artefatos produzidos ao longo do projeto de acordo com essas novas alterações solicitadas, por exemplo, pelos nossos clientes. Lógico, nós vamos ter que ter uma abordagem definida, não é toda solicitação que vai ser aprovada, vai ter que ter um processo de aprovação das solicitações de alterações, quais vão ser aprovadas, quais não vão ser, qual vai ser o custo envolvido nisso, se isso vai afetar o cronograma do projeto ou não vai, tudo isso tem que ser ponderado. Então essas questões são muito importantes. Uma outra dica que eu poderia dar para vocês é que a equipe deve sempre atender às expectativas e desejos dos stakeholders. Interesses conflitantes sempre vão existir e devem ser resolvidos o quanto antes. E também a equipe deve equilibrar o que antigamente era chamado de triplice constraint, né? Que na verdade é equilibrar as demandas de escopo, tempo, custo, qualidade, recurso e riscos para assim produzir um produto de qualidade. Até a próxima, pessoal.